Mas me disseram que ele dá uma chinelada na posição da Fraternidade São Pio X grande. Ele pega toda a história, ele estudou bem. Estudou bem ele mesmo. Pega a linhagem dos bispos. Então ele não tem vê, moral nenhuma pra acusar ninguém de protestante. Agora, né? vocês veem o tamanho da contradição? Salve Maria a todos! Sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Hoje estamos num layout diferente aqui, né, Marcel? Porque nós temos um convidado ilustre aí, né? Pois é, salve Maria a todos, meu nome é Marcel, sejam todos bem-vindos. Pois é, hoje temos uma figurinha carimbada aqui, que é o nosso padre, que é o Padre Gabriel. Padre Gabriel. Salve Maria, tudo bem? Aqui de novo. Mas antes de iniciar com o padre, né, acho que você quer deixar um recado pro pessoal aí, né? Então, pessoal, a gente vai fazer o lançamento da rifa hoje, né? O quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho. A gente vai deixar aí para vocês o QR Code para participar, né? Ou fazer o pagamento do Pix e também o link de pagamento. E a gente vai fazer o sorteio no dia 19, né, Leonardo? Isso, 19 de setembro. 19 de setembro. E o quadro é um quadro muito bonito, né? O Leonardo vai colocar nas imagens aí. E isso é bom que vocês concorrem a esse quadro, né? Muito bonito, e também ajuda o canal, né? Na questão da estrutura, né? E também da transmissão das missas, que a gente está cada vez melhorando mais, né? Se o pessoal reparar, a última missa a gente teve uma melhora significante, né? A gente comprou os microfones, mas ainda falta algumas coisas para a gente comprar para ficar melhor ainda a transmissão das missas tridentinas, né? Porque pra gente também é muito importante que as pessoas conheçam a missa tridentina, saibam da missa tridentina, para as pessoas perceberem, né, o valor que é essa missa, né? Então, pra gente é muito gratificante poder levar isso para o Brasil inteiro, né, através do nosso canal, a importância e a beleza, né, dessa missa de sempre, né, da igreja. Então, quem puder ajudar aí, o canal vai estar ajudando também nas transmissões da missa. E também na nossa estrutura aqui. E Deus abençoe a todos aí que forem participar. A gente vai divulgar a lista, né? Quando a gente vai montar uma lista com o nome das pessoas, uma planilha. No final a gente vai divulgar todos que estão participando e vamos submeter aí o sorteio à inteligência artificial, né? Então, quem for participar aí, boa sorte e Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Fica ligado aí nessa questão da rifa. E aí, padre, mais uma vez, né? O senhor está no Brasil, vai ficar um bom tempo agora aí, né? Até novembro, se Deus quiser. Até novembro. Até novembro, que dia 1º de novembro, ou dia 2 de novembro, enfim. Os 2 primeiros dias de novembro eu vou viajar para Argentina, mas eu fico ali também, 10 dias e já volto de novo. Padre, hoje a gente queria conversar, a gente tem focado isso muito aqui no canal, porque ultimamente as pessoas têm atacado muito a questão de o sede-vacantismo ser o protestantismo, vamos dizer assim, né, renovado, 2.0. Uhum. E às vezes não é só leigo que fala isso, né? Padres, entre aspas, têm falado também. Então, para a gente iniciar a conversa, muito mais do que esse sede-vacantismo, nós somos católicos, né? Então, eu queria que o senhor falasse por que nós somos católicos, né? Que acho que partindo desse princípio, as pessoas vão entender que não tem nada a ver com o protestantismo, né? Sim, veja só. A expressão, né, eu sou o sede-vacantista, é a exposição de uma posição teológica, não de uma religião. A minha religião não é o sede-vacantismo. Eu estou sede-vacantista, né? Sim. É uma posição dentro da história da igreja, que a primeira vez que aconteceu foi quando São Pedro morreu. Até a eleição de São Lino, que inclusive a história da igreja, que isso está a história da igreja para crianças, que é a história da igreja de São João Bosco. Até ele mesmo traz a tradição de que quando São Pedro viajou a Jerusalém para o Concílio dos Apóstolos, ele sagrou o bispo a São Lino. Então São Lino foi sagrado bispo já pelas dúvidas, né, na cidade de Roma. Então, acredita-se que os primeiros 3 papas, logo de São Pedro, foram designados por ele mesmo. Mas, então, a posição sede-vacantista, ela é simplesmente um acidente dentro do catolicismo. Falece um papa, o tempo que há entre a eleição de outro é o sede-vacantismo.
Tanto é que nesse intervalo último aí que a gente teve na nova igreja, a gente falou assim, agora todo mundo é sede vacantista, né? Porque Exato. até a nova igreja passou pela vacância. Mas aí o que acontece? Nós temos que ir ao princípio da religião. A religião, o que ela é? Ela é um composto de 3 coisas. Verdades que nós devemos acreditar nelas, né? Porque é a mesmíssima autoridade de Deus revelando. As leis que nós devemos seguir para atender a essas mesmas verdades que nós acreditamos. Nosso Senhor disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então, verdades que acreditar, leis a serem seguidas e o culto que render ao Criador, ao nosso Deus. Então, o dogma, a moral e o culto, essas 3 coisas são o que fundamentam a religião. Quando Adão e Eva cometeram um pecado mortal, o pecado original, melhor dito, e ali Deus promulga o proto-evangelho, ou seja, a promessa do Salvador, ali começa o que chama-se a religião primitiva pós-pecado original, que era aquela religião que duraria desde Adão até a vinda de Cristo. No meio tempo, nós temos a revelação mosaica, quando veio Deus Nosso Senhor preparar uma nação, um povo, para que dali surgisse o Messias. E ali a parte da religião, a religião mosaica. Então nós já temos 2 partes, a religião primitiva e a religião mosaica. A religião mosaica vem a preparar a vinda de Cristo, e depois que Cristo veio, já não tem necessidade de uma coisa. Se eu estou preparando para a vinda de Cristo, uma vez que Cristo veio, já não tem necessidade. Então, a história da religião, ela é essa. Resumida em 3 palavras. A religião primitiva, que passou pela mosaica para chegar à revelação cristã, é o mesmíssimo Deus, não hoje já. Por que não hoje? Porque Cristo veio e disse que quem não o aceitasse, não aceitaria o Pai. Quem não me aceitar, não aceita aquele que me enviou. Portanto, aquelas religiões antigas que existiam antes de Cristo, quais religiões? A primitiva, a revelação, logo religião primitiva, e revelação, logo religião mosaica, já não adoram o verdadeiro Deus. Sim. Né? Porque não aceitam Jesus Cristo. Ok? É o exemplo dos judeus, né? Judeus, muçulmanos, muçulmanos. etc. Alguns dizem que vão se converter, os judeus, no final dos tempos. Sim. Existe essa profecia. Não sabemos exatamente como vai ser essa conversão. Se é uma conversão moral, ou seja, pessoas de certa importância a nível mundial, mas de fato haverá essa conversão porque está profetizado. Sim. Agora, o que acontece? Uma vez que é estabelecida a religião cristã, né, a Igreja de Cristo foi fundada por Ele mesmo, e com a sucessão dos tempos, essa igreja ela foi tomando forma. Tá? Nós não podemos comparar a Igreja de Cristo no ano 313, quando deixou de ser perseguida por Roma, de maneira oficial, com a Igreja de Cristo quando chegou a Roma com São Pedro. A organização era diferente, a quantidade de pessoas era diferente. As coisas também foram sendo aprimoradas, exatamente, né? Exatamente. Por isso que os protestantes às vezes querem comparar, acham que a igreja primitiva não era igreja católica, justamente porque a igreja ela não tinha uma forma ainda definida, né? Então aonde eu quero chegar é o seguinte, né? A religião, ela não, Deus não chegou a Adão e Eva e entregou um sacerdote para confessá-los e rezar a missa para eles, né? Teve todo um processo até chegar no que Deus tinha pensado na igreja do seu próprio filho. Lembrando que a igreja de Cristo não está na igreja católica. É a igreja católica. São 2 coisas diferentes. Diferentes. Ela é a igreja católica. É isso aí, quem disse foi o concílio. É o Concílio Vaticano II que fala que subsiste, claro, né? Subsiste na igreja católica. Não. Ela é a igreja católica. Tá? Ela é, porque senão
Se subsiste é porque ela é uma coisa diferente. Existem outras também. Existem outras. Então, onde que eu quero chegar? Nunca houve uma mudança essencial nessas três coisas. As verdades que nós temos que acreditar, as leis que nós devemos seguir, as leis, pelo menos, as divino-positivas, aquelas que não mudam, mentira, por exemplo. Sim. E o culto que render a Deus. O culto que Adão e Eva rendiam a Deus não é o mesmo culto que nós rendemos hoje, mas é promulgado pelo mesmo Deus, confirmado pela sua mesmíssima autoridade, e aquele sacrifício de Abel era uma mera representação do que Cristo ia fazer na cruz. Então, vejam que não há uma mudança essencial na coisa. Quando vem o Concílio Vaticano II, há uma mudança essencial. Tá? Há uma mudança essencial no que são as verdades que nós devemos crer, as leis que nós devemos seguir e o culto que render a Deus. Até mesmo se nós comparamos com a igreja primitiva. Por quê? Na igreja primitiva, entenda-se, né? Porque Deus nunca, jamais, nas suas revelações, ele supõe contradição. Porque ele mesmo se define como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Se havia algumas coisas que Deus permitia no Antigo Testamento e não permitiu mais, era na questão da poligamia, por exemplo. Poligamia, se diz em português, né? Poligamia. Isso, existe. É um pouquinho em espanhol, é poligamia. Aí muda o acento, eu fico perdido. Só a tonalidade. Agora, o que acontece? Era permitido no Antigo Testamento, tá? Por causa, Nosso Senhor mesmo diz que é por causa da dureza dos corações. Não é permitido no Novo. Agora, não é contra a natureza nem contra a razão a poligamia. Por quê? Como é muito fácil de entender, um homem pode, né, fecundar várias mulheres. Agora, a poliandria, que é o contrário, ela é antinatural. Né, impossível. Sim. Que é uma mulher, né, como muitos homens. Aquilo lá não tem efeito algum para a natureza. Então, se Deus permitiu aquilo no Antigo Testamento, é porque ali, naquele então, Deus previu que era algo que poderia acontecer, mas nunca Deus ia aprovar o pecado. Mas isso também, padre, acabei cortando o senhor, esse fato de homens ter várias mulheres também no início não seria por causa da procriação? Exato, exatamente. Deus mandou encher toda a terra, não condenou aqueles que praticaram, né, a poligamia, porque não vai contra a natureza das coisas. Sim. A poliandria, sim. Vai contra. Então, Deus jamais aprovaria uma coisa que está contra as leis universais, as verdades universais e um culto verdadeiro. Sim. Nunca. No Concílio Vaticano II, tá, nós temos uma contradição contínua. Tá? Nas verdades que acreditar, quantas verdades já foram negadas, tanto na teoria como na prática. A unidade da igreja. A igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Nós estamos negando a unidade da igreja, que é um dogma. A existência do inferno, que foi tacitamente negada várias vezes. Isso aí, a gente pode ficar aqui até amanhã falando das verdades que foram negadas. E as leis? O Vaticano II tem disciplinas perversas. Porque uma pessoa que está no concubinato, ela está em pecado mortal. E pessoas divorciadas, né? A pessoa se casou e ela é divorciada. Como nós não vamos permitir que essa pessoa comungue? Por quê? Porque ela está em pecado mortal. Entende? Sim. Então, vê que o adultério vai ser pecado mortal na época de Adão e Eva, na época de Moisés, na época de Cristo e quando acabar o mundo. Entende? Sim. Então, a contradição. Se houve uma época da igreja, uma época da história da religião, que o mundo teve que ir avançando pouco a pouco até chegar no auge que é a religião de Cristo, jamais esse caminhar supôs contradição. Supôs a permissão de uma coisa que estava errada, pecado.
que Deus tenha permitido, né, o famoso Deus escreve reto em linhas tortas, que Deus tenha, né, permitido, pela liberdade humana mal usada, como por exemplo o pecado original, que Deus tenha permitido que algum mal acontecesse para tirar dali maiores bens, aí é outra coisa. Mas ele mesmo impor, como vindo da sua própria autoridade, pecados, contradições na verdade, isso jamais aconteceu. No Vaticano II, sim. Que eu expliquei aqui isso na última vinda minha aqui, a questão da missa tridentina, a missa do Vaticano II. A missa tridentina chama-se assim por causa do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi convocado para combater os protestantes. Então a missa tridentina é uma missa contra os protestantes. E 400 anos depois, nós temos uma missa nova, codificada com a ajuda de pastores protestantes. Isso é só colocar no Google. É fácil de evidenciar, né? E aí nós vemos, bom, temos contradições. Há coisas que contradizem a minha razão e Deus não pede isso. Deus tem toda a autoridade do mundo para exigir que nós acreditemos em coisas que estão por cima da nossa razão. Isso eu também já expliquei. O mistério da Santíssima Trindade, nós não vamos compreender de maneira exata nunca isso, nem na eternidade, se nós temos uma eternidade bem-aventurada. Supera a nossa razão limitada. É um mistério infinito, mas não contradiz a nossa razão. Porque, lembre-se, a nossa razão é um reflexo da razão divina. Por que Deus fala que criaria o homem a sua imagem e semelhança? Deus não tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Obviamente, depois da encarnação, ele assumiu o corpo humano, mas naquele então, o que nos torna semelhantes a Deus é a nossa razão. Então, a nossa razão é um reflexo da razão divina. Sim. Então, jamais Deus vai pedir uma coisa que está contra a nossa razão. Então, nem na eternidade a gente vai saber o mistério da Santíssima Trindade? Não, porque na eternidade ainda seremos seres finitos. Entende? Na eternidade seremos seres finitos? Individualmente falando, sim, nós vamos participar da eternidade. Vamos participar da eternidade, que inclusive na teologia tem outro nome para a eternidade do homem. Porque a eternidade, enquanto tal, ela só Deus está nela. Por quê? A eternidade é nunca ter começado e nunca terminar. Simplesmente existir. Nós entraremos na eternidade. Não haverá tempo. Não haverá tempo. Mas que na teologia chama-se eviternidade isso. Porque nós estamos agora no tempo. Nós não estamos na eternidade. Estamos no tempo. Depois da morte nós entraremos na eternidade. Sim. Mas o nosso ser individual continuará sendo finito, porque é criatura. É a mesma coisa que eu querer colocar toda a água do mar aqui dentro. A capacidade, ela é finita. O ser criado, mesmo na eternidade, ele ainda vai... Porque nós somos homens, seremos homens aqui, no céu ou no inferno. Temos a mesma natureza, elevada pela graça. Mediante essa graça nós podemos conseguir a glória, que é o que faz ver que nos permite ver a glória divina. Entretanto, é uma visão limitada, porque nós somos criaturas. Sim. Mas na Bíblia fala que... E essa parte que fala, padre, que seremos como os anjos, não tem uma parte que fala assim? Sim, quando Nosso Senhor confunde os saduceus, né? Quando os saduceus... um homem teve 7 mulheres. Isso, é essa parte. Mas aí Nosso Senhor está falando da pureza. Porque lembre-se que tinha uma linha teológica, podemos dizer assim, dentro dos judeus, que eles acreditavam nesse céu meio morboso igual os muçulmanos, que é todos os prazeres sensíveis. Sim. E claro que não. Agora, há uma diferença muito grande, né, padre, nesse início de conversa, acerca de ser católico e ser protestante, porque acusa a gente de ser protestante. Não, é que precisamente onde eu queria chegar com toda essa introdução é o seguinte: nós estamos em defesa do dogma e não em negação dele. Isso. Quando Lutero começa a sua revolução protestante, que não foi uma reforma, foi uma revolução, quando foi? Dia 31 de outubro de 1517. Ele vai lá prega na porta da igreja todas as suas teses, negando o dogma. Nós não estamos negando o dogma. Nós estamos afirmando que pelo dogma da unidade da igreja, da infalibilidade papal,
e etc. Um monte que nós estamos em defesa do dogma. Por isso nós temos a posição que nós temos. Nós não estamos resistindo à igreja. Entende? Sim. O protestantismo, né, começou com uma resistência à igreja, a resistência ao pontificado. Que essa linha, né, de heresia eclesiológica, né, a negação da santidade da igreja, etc., ela começa assim mais ou menos 100 anos antes de Lutero. Se vocês quiserem procurar, por exemplo, o herege Wycliffe, o herege Hus, eles tinham assim tendências que, depois estudando um pouquinho a história, elas assemelham-se à tendência de Lutero. Só que, claro que Lutero, ele foi o heresiarca nesse ponto de vista, né? Negar a santidade da igreja, a unidade da igreja, o papado, etc. Mas então, vendo, são todas negações do dogma. Nós não negamos o dogma, nós não estamos afirmando. Vejam, o Papa, ele é infalível. Está escrito. Mas de onde você tirou? Está escrito na Pastor Aeternus, né? Em questões disciplinares, em tudo aquilo que a gente já falou 1000 vezes. E é claro e evidente que a Igreja do Vaticano II falha em questões disciplinares, morais, etc. Então, ou eu aceito o absurdo, porque eu tenho que aceitar o absurdo, que a Igreja Católica tenha, né, no seu concílio de maior importância da história, tenha, né, codificado um culto que é abertamente contra os protestantes, e depois tenha codificado outro culto que é a favor deles. Aqui não há uma diferença de conceitos ou evolução. Não. São coisas contraditórias. Há uma mudança essencial na coisa. E não pode haver uma mudança essencial. Veja, isso aqui, como é que chama isso aqui? É para apoiar o copinho, né? É, de madeira. Bolacha, chama, né? Isso aqui é de madeira. Se eu pintar... Você chama bolacha isso aqui, ó? Não sei o apoiador nome. de copo. Apoiador de deve copo. ser um Vamos chamar ele de apoiador de copo. Se eu pintar esse apoiador de copo aqui de vermelho, ele continua sendo um apoiador de copo. Tá? Ou se eu cortar aqui as pontas dele, ele vai ter uma forma diferente, mas ele continuar sendo um apoiador de copo. Não há mudança essencial na coisa. Tá? Continua sendo o que ele é. Sim. Agora, sendo madeira, e se eu queimar isso e se transformar em cinza, há uma mudança essencial. Muda-se a essência. Transforma-se em outra coisa. Tá? E o que ocorreu no Vaticano II não foi uma mudança acidental. Como, por exemplo, vamos comparar com o culto, com a missa nova. Porque, claro, ali no concílio, o começo da codificação da missa, ele veio no pontificado de São Pio V, né? 1566, São Pio V assume a igreja. E aí, é claro que houve uma mudança no rito, porque foi uma coisa nova. Só que não é uma mudança essencial, continua sendo o rito católico. Como se eu pintasse isso aqui de azul, continua sendo apoiador de copo, é uma mudança acidental. Mas se eu queimar, isso aqui vira cinza, há uma mudança essencial na coisa. No Vaticano II houve uma mudança essencial, tanto no rito, como nas leis, como na... E qualquer padre tem que, do Vaticano II, né, tem que calar a boca diante dessa afirmação, porque os mesmos bispos afirmam isso. Vocês lembram? Deve fazer 1 ou 2 anos, que o arcebispo, o bispo da Aparecida do Norte, falou: nós somos a igreja do Vaticano II, não a anterior, a igreja do Vaticano II. E qualquer pessoa, né, porque tem padres na igreja nova que eles estudam ilemórfica, eles estudam aristotelismo, eles estudam tomismo. Qualquer padre, entre muitas aspas, formado na filosofia aristotélico-tomista, se eles têm honestidade intelectual, eles não podem negar que no Vaticano II houve uma mudança essencial na igreja. A igreja era uma coisa, passou a ser outra. Isso não pode. Em relação à missa, padre, só te cortando um pouquinho, a missa, ela não foi criada em Trento, né? Na verdade, eles codificada, por isso eu digo codificada. Existiam vários ritos e se definiu um rito, não foi? Sim. Parece que é o de São Marcos, que eu já ouvi falar isso daí. Não, veja só. A igreja sempre foi dividida em 2 partes. É um mundo, né? Sempre foi dividido em 2 partes. O Ocidente e o Oriente. Sim.
Daí vem a palavra origem. Oriens. O sol nasce no Oriente. É a origem. Oriens. Onde origem. o sol nasce primeiro, né? Exatamente. E Ocidente vem de occidere, em latim, que significa matar. Onde o sol morre. Então ele nasce no Oriente E na morre origem, no e Ocidente. morre no Ocidente. O mundo sempre teve dividido, então, nessas duas partes. Né? Os orientais e os ocidentais. Até hoje, né? Que parece que nós somos de dois planetas diferentes. Só que não quer dizer que os orientais sejam piores ou melhores, eles simplesmente são diferentes. No lado ocidental, depois do Concílio de Trento, não mudou muita coisa. Perdão, no lado oriental, depois do Concílio de Trento, não mudou muita coisa, não. Eles mantiveram todos aqueles montes de ritos que eles têm. Ritos católicos, viu? Aquele monte de ritos. Válidos e tudo. Válidos, católicos, unidos a Roma. Tinha também, é claro, as linhas ortodoxas, né, que são cismáticos, etc. Mas tinha muitos ritos católicos ali daquele lado. Do lado ocidental, tinha muitos ritos também. Mas o Concílio de Trento ele definiu que os ritos com menos de 200 anos de antiguidade iam ser abrogados. Somente ia manter-se os ritos com mais... Na parte ocidental do mundo, só ia manter-se os ritos com mais de 200 anos de antiguidade. Que no caso, foi o rito de Milão, também chamado rito ambrosiano, o rito mozárabe da Espanha, o rito de Lyon, que, diga-se de passagem, era o rito utilizado pelo São João Maria Vianney. E agora os outros dois. Já ia falar do rito de São Marcos, que eu já falo. Não sei se... Sim, mas... Agora eu não vou falar os outros dois que eu vou inventar, mas são só 5. E o resto é tudo a missa do Concílio de Trento, a missa tridentina, a missa de São Pio V. Todo o Ocidente. Só que é o quê? A renovação do sacrifício redentor de Nosso Senhor, assim como ele mandou na Santa Ceia. Fazer isso em minha memória. Sim. É a mesma essência. É o mesmo sacrifício. Que ele teve mudanças durante... Você acha que o nosso Senhor, São Pedro falava Dominus Obiscum? Ou usava os paramentos romanos? Ou celebrava a missa de São Pedro em Roma? É claro que não. Não. Era em aramaico? Não. Entende-se que era na língua vernácula, que chama, né? Sim, sim. Mas é impressionante como eles querem atrelar isso, né? Falar que só porque você adota uma posição sede-vacantista, você é protestante. Mas é igual o senhor falou, protestantes são eles, né? Veja. Que vão contra. Eu era seminarista ainda. E uma senhora que ela teve assim, uma atividade muito prolixa na internet, por mais que ela tinha uma certa idade, chamada Olga Moreno. Nós a assistimos, né, com os últimos sacramentos. Ela foi fiel do Dom Julián durante, sei lá, uns 400 anos. E ela, assim, foi uma das pioneiras do tradicionalismo na Argentina. Quando o Monsenhor Lefebvre foi argentino pela primeira vez, em 1977, ela estava lá e tudo. Então ela foi uma pioneira. E ela tinha um blog chamado Católicos Alerta. Que graças a esse blog nós temos um sacerdote hoje, o Padre Lúcio. O Padre Lúcio César Cimbron. Ele foi ordenado sacerdote ano passado, dia 12 de dezembro do ano passado. Ele encontrou o nosso seminário mediante o blog dela. E uma vez ela publicou no blog dela um artigo muito interessante, que é uma coisa tão evidente, mas às vezes o título era Somente os sede-vacantistas são católicos. Que é a mais pura verdade. Porque o catolicismo... Você ser católico, você tem que aderir a todas as verdades. E na Fraternidade São Pio X, por exemplo, não se adere a todas as verdades. Pelo menos na prática, não. Pelo menos na prática, eles são totalmente veterocatólicos. Totalmente anti-infabilistas. E a Fraternidade precisa ser anti-infabilista para manter o seu apostolado. Porque senão, se eles pregassem sobre a infalibilidade... Se eles pregassem realmente o que é a infalibilidade, a fraternidade esvazia em 2 tempos, que as pessoas vão começar a perceber. Algo de errado, de fato, quando eu tenho fiéis que frequentam a missa, só que estão na dúvida de ir na fraternidade ou não, eu falo, bom, o que vocês sabem da infalibilidade? Não sabem nada. Por quê? Porque a fraternidade não pode pregar isso. Porque está pregando a sua própria condenação. Sim. Então, se você é um fiel da fraternidade e você é católico,
Você pode rezar o terço, você pode ir numa missa que pode ser válida, mas ser católico não é só isso. Você tem que acreditar em todas as verdades. Aí, bom, não precisa nem explicar por que uma pessoa que adere ao Vaticano II de maneira completa não é católica, né? Não precisa nem explicar. Agora, quem que tá em defesa da fé católica, se não a posição sedevacantista? Porque aquele padre, que a gente até reagiu um vídeo dele... o padre José Eduardo? Não. Não, outro. Qual padre? Que ele nem padre ele é. Aquele que veio recentemente para a fraternidade? Isso, que François. ele falou... François. Exatamente. Que ele tá ligado agora ao Centro Dom Bosco, né? Sim. Mas acho que ele também tá ligado à fraternidade, pelo menos naquela época, Mas é que o Centro Dom Bosco agora foi... fraternidade. Ele era da Nova Igreja, esse Sim, padre François. mas então, ele falou no vídeo assim, um dia o mundo vai agradecer à fraternidade São Pio X por ter mantido a tradição. Ou seja, é a fraternidade que vai salvar a igreja, não a igreja que vai salvar a fraternidade. Uma posição galicana até a medula. Até a medula. Então, isso é católico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O galicanismo foi condenado pela igreja. Com certeza. Então, a nossa posição é a única maneira de você ser católico. E, vocês são protestantes. Tá bom, me prova por que eu sou protestante. Vocês resistem ao Papa. Não resistem ao Papa. Eu teria que dar a vida por ele. Eu estou dizendo que esse homem não pode ser o Papa. Porque ele ensina o erro, ele ensina a heresia, blá, 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 blá. E eu não estou falando isso porque eu li um parágrafo num livro de moral. Não. Tem um dogma da igreja que me ensina isso. Tem embasamento, Exato. Né? E a maior parte das pessoas que falam isso, padre, é tudo assim, jogam no ar. Nunca embasa o argumento, entendeu? Uma vez, ele é uma pessoa muito engraçada. Eu não vou falar o nome dele aqui por ética, mas ele vai saber, se ele ver esse vídeo, ele vai saber quem é. Ele tem um sobrenome bem italiano, né? E ele é alto, é um descendente alemão, alto assim. Ele é bem bobo, mas ele tem cara de sério. E ele é do Brasil? É, do Brasil. Do Brasil? Joinville. E ele tem um sobrenome que você não vai saber pronunciar. Você não vai saber se é agudo ou o que. Aí a pessoa pergunta pra ele. Eu não vou falar sobrenome aqui não. Você não vai saber quem é, né? É igual o nome do hospital lá onde a minha esposa trabalhava. É Albert Weister. Então, aí a pessoa vai perguntar. Então, o seu nome é Graciane ou Graciani? Graciane é meu sobrenome. Já sei quem Graciane ou já Graciani? sei quem é. Sabe quem é, ele te olha... Joinville? Não conheço ninguém de Joinville. Não, eu tô confundindo então. Não, tô confundindo. Ele te olha sério e fala assim, pode me chamar de meu anjo. E ele é grandão, ele é... Eu confundi. Não, ele é muito gente boa. E ele faz essa brincadeira sempre. Aí eu lembrei dele, precisamente porque ele me falou uma vez, padre, lembre-se que esses comentários negativos contra a posição do sedevacantista é tudo um bando de moleque de 16 anos que não tem o que fazer. Ele falou isso, Ele falou isso. Porque ele, inclusive, ele conhece muito deles. Sim. Então, essas objeções geralmente são pessoas que, como eu posso dizer, não digo de uma maneira pejorativa, mas não tem nenhum tipo de preparação, sabe? Por isso que eu não respondo nada desse negócio de YouTube. Não, nos comentários também eu não fico respondendo não, porque não vale a pena. Não vale a pena porque é aquela objeção, não quero dizer a palavra burra, mas é um pouquinho. Porque você vê que joga ali por jogar e tal, nem vale a pena. Vocês são protestantes, tá bom, prova. Mas Lutero, ele foi contra a instituição papal, né? Uma das teses era contrária à instituição do Papa. E nós aqui, na verdade, nós não somos contra o papel do Papa, né? A instituição do Papa, né? A importância do Papa à Igreja. Nós reconhecemos a importância, defendemos, mas não... É esse daí que está aí que, se fosse Papa... com certeza seria uma instituição manchada, né? Claro. E jamais na história, que inclusive o mesmíssimo Concílio Vaticano I e único diz isso, jamais na história essa cátedra foi manchada pela heresia. Realmente. E esse dogma da infalibilidade, ele só foi declarado, mas ele sempre existiu, né, na história da igreja. Imagina, aqui nós temos a imagem da Nossa Senhora de Lourdes, que é uma imagem da Imaculada Conceição.
Nossa Senhora não passou a ser imaculada depois, né? Depois, Depois, ela já era. Simplesmente foi Sempre a definição foi. dogmática de uma verdade. Mesmo na época de Lutero, já resistia, o Papa já era infalível. Pois, claro. Não foi a partir do Concílio Vaticano I, né? Não, claro que não. Mas é interessante que, às vezes, igual o senhor falou, dentro da nova igreja tem padres que estudam, né? E são esses que às vezes falam isso. Sim. Quer dizer, como é que pode, né? É porque, precisamente, o princípio modernista de contradição, por mais que eles, né? Veja só, é que esses rapazes, eles já são educados assim num ambiente de contradição. Eu conheci um padre que ele foi ordenado pelo mesmo bispo que me ordenou, Monsenhor Morello. Hoje ele está afastado, mas ele entrou na fraternidade. A fraternidade não quis reordená-lo, aí ele foi procurando um bispo, sério vacantista, e o Monsenhor Morello o ordenou. Só que, claro, ele teve uma vivência no modernismo muito grande, porque ele passou pelo seminário e foi sacerdote diocesano. E ele falava que o professor de liturgia, ou seja, aquele que ia lá na frente de todo mundo e ensinava a liturgia, no off, digamos, quando ele estava ali na conversa, ele falava, eu não consigo acreditar que a missa nova é válida. Assim. Nossa. Assim. Então, essas pessoas, elas crescem, intelectualmente falando, elas crescem nesse dualismo. Sim. Eu posso contar uma experiência que eu tive recentemente? Se o coração misericordioso da sua Faustina não te apareceu, Eu fui... não, pelo amor de Deus. se não foi essa experiência... Não, foi uma... Porque assim, eu fui em Aparecida do Norte, né? O senhor sabe que eu fui lá. E eu tava minha esposa, e eu tava lá, fui lá, né, pagar uma promessa e levei minha mãe, né? Minha mãe, trazendo minha mãe de volta ao catolicismo. Aí acabou que todo mundo quis ir pra missa, né? E eu ia ficar onde, né? Porque eu não enxergo, né? Eu vou ficar onde? E agora? Vou lá pra missa também, lá pra falsa missa, né? Vou ficar lá, mas vou ficar como se não estivesse. De maneira passiva. Assim. Como se estivesse. Não levantei, não ajoelhei, não fiz nada. Fiquei sentado como se estivesse num lugar qualquer ali. E aí foi até bom, de certa forma, porque eu vi o quanto se perdeu, né? Quantas pessoas estão perdendo, né? E o engraçado que isso até a Priscila, minha esposa, reparou, porque eu não enxergo, mas confirmou, né, o que eu tinha reparado. O padre, ele começou a missa na leitura. Não teve a bênção inicial, não teve o Kyrie, eu acho que na missa nova tem Kyrie, não tem? Não teve o ato penitencial. O padre nunca assisti, então não posso falar. Não, pelo que eu... Não é, Leonardo? Não tem tem o... Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Não teve ato penitencial, não teve Kyrie, não teve nada. O padre começou a missa, não teve nem a bênção inicial, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que ele começou a missa, então? Ele começou com a leitura. Direto? Direto na leitura. E, na verdade, quem lê foi até uma mulher lendo, né? Nenhum padre, porque... Mas aí depois teve o evangelho, teve a leitura e o evangelho. Teve, mas tudo assim, muito pobre. A presença feminina ali, tinha uma mulher ali no microfone e praticamente celebrando a missa junto com ele ali. Uma coisa de assim, como é que pode as pessoas não verem tamanha diferença e falar que é a mesma coisa, cara, é muito diferente, é um outro culto, mas sabe o que totalmente acontece? diferente, impressionante. Esse tipo de fenômeno social, nós devemos... Pelo amor de Deus, para de sacudir sua perna que você tá sacudindo a mesa inteira. O Marcel fica assim, Ele fica sacudindo a perna. Ele não para. Eu tenho um toque. Veja, quando a filosofia realista foi abandonada para ser substituída pela filosofia de Descartes para frente, ali, como eu posso explicar de maneira fácil? O que nós entendemos ficou sujeito ao que nós queremos entender. Daí vem toda aquele amparo sentimental do modernismo. Você tem que sentir a sua religião. Aquilo vem muito do abandono da filosofia tomista também. Então as pessoas, por mais que elas percebam coisas ruins, elas não querem que seja ruim. Então, o filtro é muito amplo. Então, qualquer coisa, qualquer absurdo que elas percebam, elas aceitam.
Por quê? A vontade está por cima do entendimento. E não é assim. Nós só queremos coisas boas porque entendemos que elas são tais. Ok? Sim. Esse entendimento ele pode ser equivocado. Uma pessoa que tem a loucura de se pendurar de uma corda, ela está procurando um bem. Só que um bem que ela julga ser verdadeiro, mas não é. Agora, quando as pessoas se deparam com essas atrocidades, com esses absurdos, elas estão cegas pelos sentidos. Quando o homem cometeu o pecado original, houve um desequilíbrio gigantesco do que a razão e os sentidos. Elas lutam. A razão e o sentido lutam um contra o outro. Daí vem isso que São Paulo diz, que a carne luta contra o espírito. É a razão, o espírito, e os sentidos, carne, lutando entre si. Só que o que acontece? As pessoas, elas só observam, ou elas só prestam atenção no que elas querem que seja verdade. E eu posso exemplificar uma coisa que eu vi faz poucos dias. Eu conheci um padre lá em Anápolis, também modernista. Foi uma situação muito chata, porque ele desconfiava que eu não afirmo que ele não é sacerdote. E nós nos encontramos assim numa casa de família. E a primeira coisa que ele fez foi beijar minha mão. Eu cumprimentei. E geralmente entre padres, só se for um padre de certa idade, por exemplo. O padre Carlos, quando eu cumprimento, Carlos dos Santos, quando eu cumprimento assim com a mão. O padre Cardoso beija a mão dele, porque o padre é de 1000 anos de sacerdócio já. Sim. Então, entre padres, assim, tem essa diferença. E ele veio, a primeira coisa que ele fez foi beijar minha mão. E eu vou beijar a mão dele? Eu fiquei, claro que não. Não é uma mão consagrada. E aí já começou assim chata a situação. E discutiu um monte de coisa. Só que ele Sério? Foi Nossa. Anápolis. Meu Deus. Foi quando isso? Ixi. E deve fazer uns 2 anos já. Ah, já tem um tempinho. Sim. Ele... Quando que o Lula ganhou as eleições? 2022. 22? Então, foi 2021, então. Ele ganhou em 2022 e começou o governo em 2023. Então pode ter sido 2022, porque esse padre estava apoiando muito o Bolsonaro. Final de 2022, aí ele iniciou o mandato em 2023. Foi 2022. É. Uma pessoa bem intencionada, tá? Uma pessoa que estudou, dá para perceber que ele estudou sim, só que também aquela pessoa que não percebe a grande contradição em que vive. Aí ele postou um status outro dia de uma missa dele. Aí na missa nova, eles não têm essa posição durante a missa. Marcel, depois que o padre consagra a hóstia, ele fica com as mãos, faz a posição de ok. Ok, sim. Assim. O padre ele fica com as mãos assim, com os dedos fechados aqui, porque esses 2 dedos, ele só toca na hóstia durante a missa. Depois da comunhão, que ele vai, né, jogar água nos dedos. Por quê? Porque aqui pode ter partículas da Eucaristia. Então ele fica nessa posição depois da consagração. Até o final da missa. Caramba. Sim. E o padre, esse padre, não vou falar o nome dele também não. Esse padre tá lá na missa assim, com as mãozinhas assim, esticadas, né? Porque estão assim, mas com os dedos juntos. Isso aqui já é suficiente. Ele tava rezando a missa nova, com tudo, digamos, com toda tudo que é possível dentro da missa nova, toda aquela bagunça, mas o dedinho tava assim. Isso aqui já é suficiente. Entende? Você entende o que eu quero dizer? Então, para ele tá ali numa posição tradicional. Só que, é claro, ele vai lá a Roma e, entre muitas aspas, o Papa tá com as mãos tudo abertas assim. Entende? Eles vivem uma contradição. Exatamente. E graças a Deus, temos o sede vacantista, até mesmo o Centro Dom Bosco também, que defende muito a missa tridentina, para preservar essa riqueza, né, que é a missa tridentina. É a linha torta que Deus utiliza. Porque, por exemplo, temos que reconhecer que o Centro Dom Bosco está fazendo um trabalho de edição de gráfica muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu dei uma olhada naquela... Eles defendem muito a missa tridentina. Eu dei uma olhada naquela coleção de encíclica que eles fizeram. Tá é boa, sabe? Começa com a carta de São Clemente. Ou seja, estamos falando do 3º Papa.
Quarto. É o terceiro sucessor de São Pedro. É aquela obra que eles traduziram? E tá bem, assim, eu Deu não... uma polêmica danada, nossa. Mas o que acontece? Tem uma parte, eu esqueci qual encíclica é. É do catecismo, você tá falando da obra que eles fizeram do catecismo? Não. Tá. As encíclicas dos pontífices. Tem uma parte numa encíclica de Pio XII que os modernistas eles usam uma tradução ruim. Que Pio XII está falando da liberdade de culto. Só que vocês entendem a diferença, qual a diferença da palavra, da frase liberdade de culto e a liberdade do culto? Quando eu falo liberdade de culto, estou falando liberdade do culto como um conceito. Sim. Pode ser culto católico, pode ser culto protestante, pode ser culto ubandista. Só que quando eu falo liberdade do culto, estou falando de um específico. E na encíclica, que agora eu fugi da ideia, no modernismo eles traduzem como a liberdade de cultos. Como o Pio XII defendendo a liberdade de culto, que é impossível. Só que no texto latino, quem entende latim vai saber que Pio XII está defendendo a liberdade do culto católico. Só que não precisava colocar culto católico, porque Papa. Então a liberdade do culto. O culto, porque é um só. E, pelo que eu percebi, o Centro do Bosco, ele defende, digamos, como chama? A tradução correta e sem esse tipo de artimanha para defender as heresias de Roma. Só que, claro, eles se mantêm nessa posição absurda, que, em realidade, no final das contas, foi uma frase de Monsenhor Lefebvre: não sigamos ao Papa na sua heresia. E isso não existe. Isso não existe. Com certeza. Mas é como eu digo, são essas linhas tortas que Deus... tomara que algum dia essa gente, traduzindo as encíclicas, não sei se eles usaram o chat GPT ou o quê, mas traduzindo essas encíclicas e lendo-as, eles entendam que a base da igreja é o Papa. Sem dúvida. A base da igreja é o Papa. Você tira a base de uma coisa, a coisa cai. Exatamente. É por isso que no debate eles acabam, ao defender a nova igreja, né, como igreja verdadeira de Cristo, os que hoje estão na nova igreja acabam acusando eles de várias formas, porque eles estão defendendo uma coisa que é indefensável, né? Indefensável. Porque o Padre Cardoso me mandou o vídeo do... Como é que chama? De 4 horas? Padre José Eduardo. Isso, o Padre Cardoso me mandou o vídeo. Eu não vi, não. 4 horas é muita coisa. Né? Mas me disseram que ele dá uma chinelada na posição da Fraternidade São Pio X grande. Ele pega toda a história, ele estudou bem. Estudou bem ele mesmo. Pega a linhagem dos bispos. Exatamente. Só que ele termina negando o sede-vacantismo. Ele não dá razão ao sede-vacantismo no momento? Não, de certa forma... Não, acho que não. Não, de certa forma a posição dele é muito parecida com a nossa em relação à fraternidade. Né? Que a fraternidade, ela reconhece, né? Mas resiste. Mas digamos que esse padre, entre muitas aspas aí, ele, digamos, celebra a missa nova. Dizem que também celebra. Ele também celebra a missa tridentina. Ele fala que gosta da missa, mas também celebra a missa nova. Mas tá na RCC também. Sim, não sei quem que me mandou um vídeo dele falando em língua. Tipo assim... falando que um livro lá de um protestante mudou a vida dele. Isso, vi também. Então ele não tem moral nenhuma pra acusar ninguém de protestante. Agora, vocês veem o tamanho da contradição? Eu não sei se hoje ele pensa assim, né? Pensa? Pensa ainda? Lógico. Agora, veja só. Se não pensasse, teria que fazer uma retratação. Ué. Agora, veja só. A defesa que ele faz contra a posição da fraternidade, que se o que me disseram foi de fato o que ele disse, tá tudo ok. Agora, olha o tamanho da contradição. Você negar a posição da fraternidade e aceitar a posição protestante. Ué. Porque o carismatismo foi um movimento começado na igreja pentecostal. Sim. Exatamente. Que traz as raízes do pelagianismo, que a fé nasce de você. A fé, a graça é natural ao homem. A gnose, né? Não é sobrenatural. Absurdo. Então, como que uma pessoa... Porque é uma pessoa inteligente. Não vamos falar que ele não é uma pessoa inteligente. Que, inclusive, também me mandaram um vídeo, mas... Olha,
Eu sigo um rapazinho no YouTube, que ele faz análise de xadrez. Eu gosto de jogar xadrez. Esse aqui eu tenho um freguês meu aqui na minha frente, que ele já perdeu tantas partidas. E eu gosto de assistir, né? Porque ele faz umas análises interessantes. Ele fala do xadrez moderno, traz algumas análises de vídeos antigos. Só que assim, os vídeos dele são de 13 minutos, 16. Quando é 21, 22, eu já desanimo. Então vamos parar o podcast agora. Já tem bastante tempo já que a gente tá conversando aqui. E aí eu não consigo assim, ficar muito tempo vendo vídeo na internet. Mas o que eu ia dizer é que ele teve uma entrevista com um pastor protestante, esse José Renato, José Augusto, José Eduardo. José Augusto era um cantor, né? Não, o José Augusto é da RCC, ele não era cantor, não. Ah, então, eu não sei. Não, o José Augusto era um cantor, assim, da MPB brasileira, realmente tinha. Tinha um cantor, sim. Tinha um cantor. Então, aí esse padre, José Eduardo, ele discute com um protestante no Inteligência Artificial. Isso. Inteligência limitada. Que me mandaram assim uns cortezinhos e as respostas que ele dava nos segundos que eu assistia eram umas respostas assim inteligentes, bem inteligentes. Aí depois, quando você pede um pouquinho mais de abstração da ideia da santidade da igreja, da unidade da igreja, sem dúvida. Mas é interessante. Interessante. Então, igual, padre... por exemplo, calma aí. Vai virar pra virar um corte. Porque me fez lembrar. A questão das imagens. Que inclusive eu até preguei isso lá na cidade de Mococa. Porque foi dia de Santa Cristina. Santa Cristina, ela foi martirizada pelo próprio pai. Porque ela chegou em casa, convertida ao cristianismo, ela chegou em casa e começou a quebrar os ídolos do pai, do seu próprio pai, né? E o pai, um pagão, furioso com aquilo, mandou açoitar a criança e mandou cortar a língua. Olha. O que acontece? A criança estava sofrendo, né? As chicotadas. 12 anos tinha Santa Cristina. E ela louvava a Deus durante o seu castigo. Então o pai mandou cortar a língua dela. E sem a língua ela ainda proferia os louvores. Caramba. Louvava a Deus sem língua, milagre, né? Poxa. E depois ela foi atravessada por uma lança martirizada. Isso foi dia 24 de julho. Estava lá em Mococa. Aí eu preguei sobre a diferença entre os iconoclastas, que vêm a ser os protestantes também, e Santa Cristina. Quando Deus proíbe no Antigo Testamento a construção de qualquer imagem das coisas que estão no céu e na terra, é a construção daquilo como objeto de adoração. Né? Ou seja, que aquilo, não dizendo que aquilo representa a Deus, senão que aquilo é Deus. Tanto é assim que nos Salmos, nos Provérbios, os livros sapienciais, em geral, eles insistem muito contra a idolatria, só que dizendo que é um absurdo. Inclusive tem uma parte dos livros sapienciais que fala, um carpinteiro, quando vai fazer uma mesa, ele pega uma parte toda cheia de nós, que não serve para nada, e deixa num canto. Ele faz a mesa e depois ele transforma aquele pedaço de madeira num deus e começa a adorá-lo. Só que os idólatras, eles acreditavam que aquela madeira era Deus. Que aquilo era Deus. Sim. Tá? Que é uma diferença gigantesca do que o mesmo Deus fez no Antigo Testamento. Vocês lembram quando o povo judeu reclamou do maná no deserto? Que o povo judeu só comia aquilo. Eles todos os dias chovia de maneira milagrosa, o maná, os judeus comiam aquilo todos os dias, e na sexta-feira eles recolhiam para sexta e para o sábado, porque sábado não se trabalhava. Só que eles só comiam aquilo. E eles se enjoaram daquilo. Vocês lembram dessa parte? Lembro. Números. Lembro dessa parte. E Deus manda um castigo por essa reclamação e manda cobras venenosas. E um monte de gente adoece, um monte de gente morre. E o que Deus manda Moisés fazer? O que Deus manda Moisés fazer? Imagem de uma serpente. Uma imagem de uma serpente, serpente isso aí, verdade.
É uma imagem, uma coisa que está na Terra. Que inclusive vocês já viram que essa imagem das ambulâncias, viu que nas ambulâncias e medicina geral tem um pedaço de pau com uma cobra? Tem, já vi. Porque representa cura. Representa a cura. Uhum. E Deus manda a construção daquilo e todos aqueles que olhassem para aquela imagem ficariam curados. Mas não é porque aquela imagem produzia por si mesma a cura. Não, porque representava Deus. Agora, vamos falar em outro ambiente. Imagine que um soldado, um militar, qualquer espécie, casou, tem um filho. Filhinho de meses. Estoura a guerra, não sei, em algum lugar aí. E ele é chamado para ir para a guerra. E quando ele tá saindo de casa, a esposa dele dá uma medalhinha. Metade da medalha é uma foto dela, metade da medalha é uma foto do filho. Aí ele leva aquela medalha, vai pra guerra. E a guerra dura tantos anos. Numa noite, quando o soldado for dormir, e ele pegar aquela medalhinha e olhar para aquela imagem, ele não pode se comover? Até mesmo dar um beijo naquela foto? Isso nasce do homem. Não é uma coisa artificial. É questão do simbolismo, né? É questão do simbolismo. Agora, quem seria... É como se isso não existisse dos protestantes. Quem seria tão retardado de supor que aquele gesto de carinho, aquele soldado estaria fazendo porque ele acreditava que aquele papel é sua esposa de fato. E aquele outro papelzinho que tá, a outra foto do filho dele é o seu filho. Quem seria tão retardado de supor isso? Exatamente. Então, porque o que acontece? Esse pastor, nesse vídeo, né, que me mandaram, ele fala, vocês vão e colocam uma flor aos pés da imagem. É a mesma coisa que você se comover diante da foto de um filho seu que faleceu. Imagina, o Arthur tem um acidente. Deus o livre. Se tiver, que vá pro céu. Mas aí, daqui a 20 anos, você vê uma foto dele, você não pode chorar. Porque senão você está adorando a imagem. É absurdo. É absurdo. Tá? As imagens são representações de pessoas que estão no céu. E Deus, ele... Ponto. Depois da proibição, né, logo depois ele manda fazer querubim de ouro. Exatamente. Ele manda fazer. Então Deus não pode se contradizer. Claro, né? Que não. Então, aí voltamos ao mesmo princípio. Ao mesmo princípio. Em toda a história, né? Não vamos chamar de evolução, que pode se entender errado. Mas toda a caminhada para chegar ao ponto máximo da revelação, que é o cristianismo, houve diferenças, sim, mas nunca houve contradição. Houve diferenças acidentais? Sim, nunca essenciais. Exatamente. Padre, a gente poderia ficar aqui, né, Marcel? Muito tempo, né? Detalhe, antes de terminar, eu estava conversando com um protestante, inclusive ele é quase católico, né? Mais católico que muita gente aí, porque você conhece muito sobre a igreja católica. Eu também conheço esse protestante. Conhece? Ele é aquela pessoa que eu tô pensando? Deve ser. Ele conhece todos os documentos, tudo. Ele não sei porque que ele ainda não é católico, mas ele continua ainda na igreja, eu acho que é presbiteriana, se não me engano. Ele falando que lá nos Estados Unidos, essa questão das imagens entre os protestantes é piada. Que se você for debater lá, eles jamais vão... Eles jamais debatem com o católico questões de imagem, que é uma questão totalmente superada. Eles acham até graça. Que aqui no Brasil, os pastores, os protestantes ficam ainda insistindo nessa questão das imagens. Justamente que é uma questão tão óbvia que Deus jamais se contradizeria, né? Ao proibir a imagem e depois mandar fazer imagem em vários exemplos, né? Inclusive na Arca da Aliança, é onde guardava ali os 10 mandamentos, né? Que é uma coisa sagradíssima, né? E você construir 2 querubins e as pessoas se prostrarem diante daquilo e falar que eles estavam... Não tem como Deus fazer uma coisa para que as pessoas pecassem, né? É absurdo. Então é só para encerrar aí o assunto. Então, obrigado, padre, mais uma vez, né? Sempre que o senhor está aqui, a gente sempre aproveita, né? Para conversar um pouco. E também pedir o pessoal, né, Leonardo? Se inscrever no canal, compartilhar. Exatamente. Pra gente é muito importante. Ah, por que vocês colocaram o dia 19 de setembro? Por causa de Nossa Senhora de La Salete mesmo? Não, foi coincidência. É dia de Nossa Senhora de La Salete. 19 de setembro. Eu tinha pensado... Foi o Leonardo. Foi eu que escolhi a data ali. Coincidência mesmo. 19 de setembro de Nossa Senhora de La Salete e aniversário natalício de Dom Pio Spina.
Olha. Que legal. Então, pessoal, ó, Aí. vamos comprar a rifa. O quadro, depois eu falo a descrição do quadro, né? Quantos centímetros. E o Leonardo vai mostrar aí também nas Tem imagens. 7 centímetros de altura. De forma alguma. De forma alguma. É um quadro bem bonito, muito bonito pra você, né? Quiser colocar na sua sala, num lugar de oração, é muito, muito bonito. É de Nossa Senhora do Bom Conselho. É uma imagem muito bonita, foi muito, assim, foi escolhida a dedo mesmo pra gente trazer aqui. E vamos comprar aí, pessoal, vamos ajudar o canal. E é isso aí. Obrigado também, padre, pela sua presença aí. Agradeço. Deixa uma palavra final pro pessoal, padre. Quer deixar? Ixi, eu já falei tanto. O que eu posso Fala a dizer? sua agenda, padre. É a sua agenda. Tá. Padre, você não lembra? Não. Claro que não. Ai. Bom, estamos em agosto praticamente já, né? É, sexta-feira já é agosto. Julho, agosto. Bom, ficarei aqui em Volta Redonda até a... Bom, a última missa é hoje, né? Hoje às 18 horas, amanhã eu já celebro a missa em Cachoeira Paulista de novo. Na sexta-feira, que é a primeira sexta-feira do mês, tem missa em São José dos Campos, dia 1º/8, às 19h30. Depois a missa em Cachoeira Paulista às 10 da manhã. Depois disso não tem atividade. Eu ficarei em Cachoeira Paulista até o próximo domingo, que é dia 10/8, também às 10 da manhã. No dia 15/8, que é dia da Assunção da Santíssima Virgem Maria, a missa em Cachoeira Paulista é às 11h30 às 11 da manhã, e em Itajubá, sul de Minas, 19h30. Dia 17/8, que é um domingo, missa em Cachoeira Paulista às 10 da manhã, e aqui em Volta Redonda às 19 horas. Vai ter missa de domingo aqui em Volta Redonda em agosto. E eu vou ficar aqui uns dias em Volta Redonda, e depois eu vou para Sorocaba no dia 21/8, às 19h30, a missa. Depois Marília, salve, salve Kleber. 22/8, Marília. Dia 22 é dia do Coração Imaculado da Santíssima Virgem Maria. Às 19h30 a missa. Também Marília, dia 23/8, que é um sábado, às 11 da manhã. São Paulo, capital, dia 24/8, domingo, às 10 da manhã. E no mesmo dia, no mesmo domingo, em Cachoeira Paulista, às 19h30. São Paulo, o senhor celebra onde lá? No centro? Onde que é? Não, o bairro chama Jardim Casablanca. É Zona Sul, se não me engano. E no dia 31 de agosto, último domingo de agosto, a missa é em Cachoeira Paulista às 10 da manhã. E depois Anápolis, Goiás, Sim. às 20 horas. Aí acabou o agosto. Tá ótimo, padre. Bom, Deus abençoe a todos. Lembre-se, católicos apostólicos romanos. De posição sedivacantista. Mas a nossa religião é a religião de Cristo, é a religião católica. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, que não está na igreja católica, é a igreja católica. Exatamente. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até um próximo encontro aí, se Deus abençoar e Nossa Senhora nos ajudar. Tchau, pessoal.